Bom dia a todos. Vocês estão bem? Amém? Amém ou não amém? Glória a Deus. Eu estou muito feliz. A pastora Aline, depois eu queria começar a palavra testificando o que ela sentiu no coração de fazer. Meu nome é Rogério, eu tenho 25 anos de idade. A minha esposa também. Como o pastor já disse, eu sou pai de 2 crianças. Minha mãe está aqui, meu pai está lá em Portugal. Consegui levar eles para lá. Já falei para minha mãe nunca mais ficar longe de mim, que não dá. Com 2 crianças, irmãos, a melhor coisa é ter a avó, a mãe perto, ela cuida muito bem. E eu estou lá em Portugal porque a minha vida foi lançada por Jesus. Os meus pais me lançaram como flecha quando eu tinha 14 anos de idade. Eu era jogador de futebol, meu último clube foi aqui no Atlético Goianiense. E através do futebol Deus me lançou a Portugal, mas eu sabia que não era para jogar futebol. Eu sabia que através da minha vida eu pregaria o evangelho às pessoas que precisavam ouvir. Só que a minha história ela não começa em mim. A história dos seus filhos não começa nos seus filhos, mas começa em você. E assim como a pastora sentiu, eu quero testificar no seu coração, ministrar fé no seu coração, quando você for entregar esse Novo Testamento, entregue com fé. Atualmente eu sou pastor em Portugal, mas também eu sou missionário, tenho um trabalho missionário de libertação de famílias escravas lá no Paquistão. Só que tudo começou porque alguém, pastor, deu o Novo Testamento para meu pai. Que forte, né? Esse foi um testificar, minha mãe partilhou ali agora. Eu estou aqui no Brasil, vim de propósito só para visitar algumas igrejas, agradeço a oportunidade de estar aqui também para partilhar esse testemunho e essa missão do Paquistão, mas isso só começou porque um dia o meu pai saiu da cidade que ele morava, que era Uberlândia. Enfim, meu pai não morava em Goiânia e ele veio aqui para Goiânia planejando fazer algo ruim. Ele tinha um problema com uma pessoa e o projeto dele era resolver as coisas com essa pessoa aqui em Goiânia. Até que ele, procurando lugar para morar, ele precisava estar aqui, alugar um quarto. Ele foi para trás, morar no fundo da casa de uma mulher de oração. E quando ela chegou naquele lugar, ela começou a evangelizar o meu pai. Meu pai não queria saber. Meu pai usava drogas, meu pai bebia muito, era um homem violento. E então ele recebeu o Novo Testamento. Ele leu o Novo Testamento todo e ao ler o Novo Testamento ele foi encontrado por Jesus. Depois disso ele se converteu, ele encontrou a minha mãe na igreja, teve a minha irmã mais velha, me teve que sou mais novo e agora eu estou em Portugal e no Paquistão servindo ao Senhor porque alguém entregou o Novo Testamento para ele. Então é uma alegria poder estar aqui, ver isso. Isso aqui é um dos nossos trabalhos no Paquistão, eu vou falar sobre ele. Eu estou em Portugal há mais ou menos 9 anos, fiz 9 anos em fevereiro agora, e a minha história ela começou aqui, em Goiânia, através do futebol. Quando eu tinha 14 anos de idade, eu não queria saber de Jesus. Quem aqui tem 14 anos para baixo ou para cima? Você tem quantos anos vocês dois? 14? Olha que maravilha. Eu com 14 anos de idade, eu não queria saber de igreja. Eu queria saber de jogar futebol. E voltando de um jogo, teve um congresso, um culto de oração de 12 horas de oração. E a minha mãe foi me buscar no futebol e dava tempo de ir na última hora, só que eu não queria ir. Falei, mãe, estou cansado, não quero ir. Graças a Deus pela minha mãe que insistiu. Então, às vezes, a sua mãe está insistindo, só obedece. Todo mundo que obedece à autoridade recebe recompensa. E naquele dia eu só obedeci minha mãe. Só que naquele dia, depois de 11 horas de oração, a igreja estava cheia da presença de Deus. Eu não queria estralar. E eu falei, Senhor, eu não queria estar aqui. Mas já que eu estou aqui, o Senhor pode me encher? E veio um homem de olhos fechados na minha direção. Ele bateu no meu peito e falou assim, eis que hoje você recebe um coração de carne. Eu não sabia o que tinha acontecido, mas eu estava chorando no chão. Prostrado, sem saber o que estava acontecendo. Ontem nós fomos numa igreja, lá em Vila Nova, pregar. E trouxeram 2 crianças de mais ou menos 9 anos para a gente orar sobre o derramar do Espírito. Aquelas crianças de 9 anos se derramaram em lágrimas ontem também. Porque é isso que o Espírito Santo faz. O Espírito Santo é quem nos convence de tudo. E naquele dia eu fui convencido que não tinha mais outra alternativa na minha vida senão servir ao Senhor. Então de repente eu começo a servir ao Senhor, desejo buscar a presença dEle e sou direcionado a Portugal para pregar o Evangelho através do futebol. Quando eu finalmente pude jogar,
porque eu demorei 2 anos e meio para jogar por conta da documentação. Fui com 16 anos, era menor de idade. Meus pais foram corajosos, eles me lançaram para Portugal. E quando eu finalmente fiz 18 anos e pude jogar, eu estava dentro de campo, na melhor fase da minha vida, jogando bem, todos os jogos, todos os jogos era o melhor homem em campo. E aí eu senti deslocado dentro de campo. Falei, meu Deus, o que está acontecendo? Agora está dando certo, por que eu estou me sentindo deslocado? O Espírito Santo me falou, para que eu te enviei a Portugal? Eu falei, para pregar o evangelho através do futebol. O Senhor me disse que usaria o futebol para me levar a um país que precisava ouvir do evangelho. O Espírito Santo falou, pronto, eu já te trouxe. Agora você faz o que eu mandei você fazer. Irmãos, foi a maior alegria da minha vida. Eu deixei o futebol muito alegre. Irmãos, eu passei por clubes como Porto, Benfica, Guimarães, as melhores equipes de Portugal, eu passei por elas. Mas quando o Senhor me pediu para entregar, eu estava esperando isso. A melhor coisa que você pode fazer é obedecer ao Senhor em tudo que Ele te disser. Então eu comecei a jogar futebol e de repente me tornei líder de jovens da igreja. Conheci a minha esposa, nos casamos, fui consagrado a pastor nesta igreja com a líder de jovens e pastoreei a igreja durante 2 anos. Recebi o pastoreio da igreja e pastorei aquela igreja durante 2 anos. Agora eu faço parte de outra igreja, fomos direcionados. E cheguei a esse ponto, enquanto eu ainda pastoreava. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia, por favor, em Atos. Atos 1:8. Atos é o meu livro preferido da Bíblia. Foi Atos que me fez viver o sobrenatural de Deus. Porque eu comecei a ler Atos e falei, Deus, se tudo aqui que está escrito é real, eu quero viver todas as páginas que estão aqui. E uma palavra que me confrontou foi quando Jesus diz assim, se você crê e me ouvir, você fará o que eu faço e fará coisas maiores. E essa palavra pegou meu coração com 14 anos de idade. Porque assim, quando a gente tem 14 anos de idade, a gente não tem muito discernimento das coisas, né? Assim, a gente não tem muita vergonha, ou tem, mas não tem muita noção. A gente não tem noção do preço, do que tem que se pagar. Eu falei, Deus, se aqui está escrito, eu vou viver. E o Senhor disse que eu viveria o que o Senhor fez e coisas maiores. Irmãos, quando eu fui para Portugal, eu andava na rua, orando por gente de muleta, porque eu falava, está escrito, vai acontecer. Irmãos, acontecia. Eu vi sinais e maravilhas acontecerem ali em Portugal. E então Atos 1:8 diz assim, mas recebereis o poder quando vier sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até a última parte da terra. Aqui temos coisas interessantes nesse versículo. A primeira coisa é o motivo de você receber poder. O poder do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele não vem só para te confortar. Ele não vem só para te deixar alegre. Ele não vem só para fazer você chorar muitas vezes. Parece que um choro que lava a sua alma. Não é só para que você faça milagres e pronto. Na verdade, aqui o Senhor determina o motivo pelo qual, a consequência de ser cheio do Espírito. Irmão, ser cheio do Espírito não é falar em outras línguas, não é fazer milagres, não é isso. Ser cheio do Espírito é se tornar testemunha. Aqui diz, recebereis o poder quando vier sobre vós o Espírito e sereis a minha testemunha. A marca de um homem e mulher cheio do Espírito Santo não é o quão bem sucedido ele é, mas o quanto ele prega o Evangelho, mas o quanto ele é testemunha. E existem no Novo Testamento algumas leis muito severas que o Senhor condena falsa testemunha. Já viu? Já leu ali? O Senhor odeia falso testemunho. E de repente Ele te diz que quem recebe o Espírito se torna uma testemunha. Nós temos sido testemunhas verdadeiras ou falsas do Senhor? Testemunhas reais que no seu cotidiano expressam o amor de Deus, ou a gente simplesmente vive? Só que a testemunha é para pregar em Jerusalém, Judéia, Samaria e até a última parte, ou até os confins da terra. Quer dizer que Deus primeiro Ele vai te usar dentro da sua casa, Jerusalém. Depois Ele quer te usar com os seus vizinhos, no seu trabalho. E quem sabe um dia você seja enviado como o irmão foi enviado. Irmão, existe glória em pregar o Evangelho em Jerusalém. Existe glória em pregar o Evangelho em Samaria. Existe glória em pregar o Evangelho na Judéia. Mas em todos os lugares que você está, não pode faltar uma coisa: ser cheio do Espírito Santo. É condicional, na verdade. Ser cheio do Espírito é condicional. Então com meus 14 anos, quando eu fui cheio do Espírito Santo, parece que a minha vida fez sentido dali para frente. Eu não podia mais negar o que tinha acontecido.
Eu seria uma falsa testemunha. Como é que eu fui cheio do Espírito e agora não declaro mais o Evangelho sobre a vida das pessoas? Irmãos, eu tinha um sonho de jogar futebol, eu tinha tantos sonhos com 14 anos de idade, mas quando o Espírito Santo me encheu, eu falei: Deus, eu quero abandonar tudo, porque as pessoas precisam experimentar o que eu experimentei. Isso mudou a minha vida. Ser cheio do Espírito Santo, a sua vida passa a fazer sentido dali para frente. E então, meus irmãos, eu comecei a viver o Evangelho. E 5 anos depois, já em Portugal, eu já tinha 19 anos, já estava lá, já tinha conhecido a minha esposa, e eu tive um sonho. Eu estava na pandemia, irmãos, lá em Portugal o negócio foi feio. Eu fui ministrar numa igreja domingo passado, eu perguntei: quantos aqui perderam emprego na pandemia? Irmão, ninguém levantou a mão? Eu falei: glória a Deus, o pastor de vocês é crente, orou para vocês até o fim, né? Porque lá em Portugal foi um escândalo. Lá em Portugal todo mundo perdeu emprego, lá em Portugal foi muito complicado, realmente nós estávamos trancados dentro de casa. Só que eu estava trancado, eu tinha perdido o emprego, e do lado da casa que eu morava tinha um monte, não era um monte de oração, era só um monte. Falei: Deus, já que eu não posso trabalhar, eu vou para o monte orar. Então todos os dias eu passava o dia todo orando no monte, e eu comecei a despertar um desejo pelo sobrenatural de forma um pouco mais profunda. Eu falei: Espírito Santo, eu nunca vi um anjo. Olha aqui, né? Quantos aqui já tiveram vontade de ver um anjo? Não é bom, gente? É uma experiência sobrenatural. Imagina, pá, um anjo aparece na sua frente. No mínimo edificado ou assustado você fica. Irmãos, eu comecei a orar: Deus, eu quero ver um anjo. Deus, eu quero ver um anjo. Deus, me mostra um anjo. Só que assim, na minha oração imatura, eu não sabia o que era ver um anjo. Mas a palavra anjo significa simplesmente mensageiro. É por isso que a Bíblia diz que o pastor, ele é o anjo da igreja. Porque o pastor, ele é um mensageiro. Então nós somos mensageiros. Então eu queria ver um anjo, mas o anjo vai aparecer para quê? Só para eu ver bater nas asinhas? Não, ele vai trazer uma mensagem. Você nunca viu um anjo na Bíblia porque sim. Todas as vezes, todas as aparições eram por um propósito específico. E de repente eu dormi. 5 anos depois, já em Portugal, eu tive um sonho. Eu sonhei com um anjo. O anjo apareceu para mim e ele pegou e me levou para o monte que eu estava orando. Eu falei: ô anjo, esse aqui eu já conheço, me leva no céu, né? Aqui eu já vou todo dia. Só que o anjo, ele bateu no monte. Ele deu 2 tapas no monte e ele falou, e apareceu meu sogro no sonho. E ele falou assim, apontou para o meu sogro e falou: a sua filha está junto com ele em todos os propósitos que Deus tem para a vida dele. Eu ainda não era casado com a minha esposa. E depois disso o anjo pega na minha mão e me leva para um quarto fechado. Nesse quarto fechado, eu comecei a ouvir louvores distantes. Um coral de mulheres cantando bem distante. E de repente a voz começou a aumentar. E de repente a porta se abriu. Um grupo de mulheres com um véu na cabeça, como se fosse um povo árabe, me rodeou naquele quarto. O Espírito Santo falou assim para mim: derrame o Espírito sobre essas mulheres. E sim, sinceramente, na minha mente lá no sonho, o anjo é você, não sou eu estou aqui num país muçulmano pelos dias, como é que eu vou fazer isso? Eu nem sou pastor, eu tenho pouca experiência com Deus, eu só amo Jesus. Mas Espírito Santo, derrame o meu Espírito sobre ela. E no sonho eu começo a orar por aquelas mulheres, elas começam a ser cheias do poder de Deus, e começam ali a chorar e cair no poder, na presença de Deus. E de repente o anjo, ele me dá um molho de chaves, e no molho tinha aqueles cordões que segura, e nesse cordão tinha todas as bandeiras das nações. E ele me deu a palavra, e eu lembro que eu abri, eu só vi 1 CR 2:9, eu fui para 1 Crônicas 2:9, achando que era, porque depois eu acordei e não fazia sentido. Mas quando eu abri 1 Coríntios 2:9, dizia assim: mas como está escrito, nem os olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado. Eu entendi que Deus estava me prometendo alguma coisa. Eu esqueci aquele sonho. Passado mais 5 anos, eu já consagrado a pastor, eu já estava pastoreando a igreja local. Eu e a minha esposa, eu tive outro sonho, só que dessa vez eu não vi nada. Eu simplesmente ouvi uma voz que me disse assim: você tem 6 meses para se preparar e ir para o Paquistão. Eu acordei, assustado, porque eu nunca quis ir para o Paquistão. Eu nunca tive vontade de ir nos países perseguidos. Eu virei para minha esposa e falei: amor, eu ouvi uma voz essa noite.
Ela me disse que eu tinha 6 meses para me preparar e ir para o Paquistão. Ela falou assim: você vai lá fazer o quê? Boa pergunta. Eu só ouvi a voz que me disse para onde ir, mas ela não me deu mais informações sobre o que eu deveria fazer. Na época, nós já desde a pandemia, nós ajudávamos um orfanato lá em Lahore, no Paquistão. Mas uma ajuda simples, nós mandávamos valores semanais para eles, só para ajudar nos recursos, para as crianças terem alimento. Nada profundo, nós não tínhamos um relacionamento com aquela igreja. Desculpa, com aquele orfanato. E então, na minha cabeça, concepção humana, eu falei: pronto, se calhar é uma frase de Portugal. Se calhar é talvez Deus queira que eu vá para visitar um orfanato. Eu acho que é isso. Então eu comecei a me aproximar do pastor lá do Paquistão que cuidava do orfanato. Só que lá eles falam Punjabi, Urdu e inglês. Só que a fluência deles é Punjabi e Urdu. Só que o inglês é o que eu falo. Só que ele não falava bem inglês. Então quando eu conversava com ele, era estranho, porque eu nunca ficava seguro. Porque eu perguntava A, ele me respondia C. Eu perguntava D, ele ia para Y. Eu ficava assim: meu pai, como é que eu vou fazer? Como é que eu vou num lugar? Porque o Paquistão, ele é o 8º país mais perseguido do mundo. Lá eles matam cristãos. Como é que eu vou para um país desse, sem saber o que vou fazer, sem me comunicar com esse pastor que não me passa segurança nenhuma? E eu comecei a desconfiar. Falei: será que é real esse orfanato? Será que ele não está só me extorquindo, fingindo? Porque existe muito isso no campo missionário. Pessoas que fingem necessidade para receber dinheiro. E então eu fiquei assim: meu Deus, será que é real? Será que isso realmente acontece? Eu vou mesmo? Eu estou correndo risco de vida, mas o Senhor me mandou ir. Eu falei: Deus, eu vou confiar. E eu comecei a orar: Senhor, me ajuda. E naturalmente, o que eu comecei a fazer? Eu comecei a mandar mensagem para agências missionárias que já tinha trabalho no Paquistão. Eu falei: se eu estiver com eles, pelo menos estou mais seguro. Eles conseguem me orientar, o que eu devo fazer, o que eu não devo fazer. Porque fazer missões no Brasil, em Portugal, é uma coisa. Eu não vou morrer. No máximo, vou tomar umas porradas, ser insultado. Mas morrer eu não vou. Mas lá, se eu errar, Deus, eu posso morrer. Então eu falei: Deus, como eu vou lá? Eu comecei a mandar mensagem. Eu encontrei uma agência missionária que fazia muitas missões e tinha muitos projetos no Paquistão. Eu falei: achei. Mandei mensagem e falei assim: olha, Deus me visitou, me disse que em 6 meses eu preciso estar no Paquistão, vocês conseguem me ajudar? Eu não preciso de recursos, nós vamos levantar aqui como igreja local, eu vou pagar minha passagem, eu só preciso ir aí, pisar na terra, porque Deus quer fazer alguma coisa, eu não sei o que Ele quer fazer. E visitar esse orfanato, eu precisava só de um apoio, que alguém me servisse. Eu ainda falei: nem que se vocês designam um obreiro e na nossa igreja investe, para que esse obreiro me acompanhe, eu preciso de ajuda. E eu entendi, irmãos, eu fui dispensado. Só que eu entendi, de fato, se coloca no lugar daquele pessoal, que já é difícil fazer missão no 8º país mais perseguido do mundo, que eles podem correr risco de vida. Eles vão colocar um doidinho, que ouviu uma voz, e que tinha que ir para o Paquistão. Eles colocariam a missão deles em risco e a minha vida em risco, porque eles não me conheciam de lado nenhum. Então eu entendi, eu falei: tudo bem. Eu ouvi uma psicóloga, pastor, falando que por causa da igreja, os hospícios estão vazios, porque a gente ouve voz, vê coisa. Então a igreja salvou um monte de gente que poderia ser louco, né? Irmãos, eles me colocaram num grupo, eu fiquei feliz, eu falei: yes, estou entrando na missão. Quando eu entrei no grupo do WhatsApp, era um grupo de ofertas. Era um grupo onde as pessoas faziam as doações para os orfanatos, que eles também cuidavam, para as escolas que eles tinham, e mandavam os comprovativos ali. E eu mandei uma mensagem, falei: não era para isso o grupo, eu só queria me conectar com alguém, obrigado. E eu saí desse grupo. E eu comecei a orar. Irmãos, 3 meses, a gente não tinha dinheiro da passagem, nem sabia o que ia fazer lá. Passado 3 meses, foi meu aniversário de casamento. Irmãos, uma coisa que eu tenho certeza que Deus me ensinou é o que a palavra de Deus diz, que Deus dá para os seus filhos enquanto eles dormem. Porque Deus, Ele trabalha no descanso do nosso coração. Então, durante 3 meses eu orando, eu falei: Deus, eu vou descansar. Meu aniversário de casamento, eu fui viajar com a minha esposa. Quando eu estava no hotel, eu recebi uma mensagem: Good morning, God bless you. Eu falei: que é isso? E quando eu olhei o DDD, era do Paquistão. Era um número paquistanês me mandando mensagem no meu WhatsApp de Portugal. Eu achei esquisito. Primeira coisa, né? Já estão me perseguindo. Eu pensei: acharam meu WhatsApp. Olha, eu nem comprei a passagem, os capetas já informou ali que eu vou para o Paquistão, vamos pegar. Eu falei assim: primeiramente, Deus te abençoe também. E da onde que você me conhece?
Como é que você conseguiu meu número? Ele mandou o print daquele tal grupo que eu entrei. Ele falou assim, olha, eu acabei de pegar o seu número no grupo. E o Espírito Santo me mandou te mandar a mensagem. Eu falei, impossível, eu saí desse grupo tem 3 meses. Ele falou assim, olha, eu não sei o que aconteceu, mas o seu número apareceu para mim. E o Espírito Santo me mandou te perguntar o que você precisa. Eu e a minha equipe estamos aqui para te servir. Eu falei, E o melhor, ele é um pastor paquistanês. A equipe toda era de paquistaneses que amavam a Jesus. Ele já estava acostumado a correr risco de vida. E eles iriam me servir. Naquele momento eu, meu Deus, obrigado, fiz uma chamada de vídeo, fiz uma reunião com ele, e então nós começamos a conversar, ele me ensinou tudo o que eu precisava saber. Irmãos, de fato, se eu tivesse confiando naquele outro pastor, eu devia estar morto hoje, né? Porque eram tantas coisas que eu precisava saber, eu nem entraria, porque eu nem sabia que tinha que ter visto para entrar lá, e graças a Deus, por eu já ter um passaporte europeu, me abriu as portas para entrar livremente no Paquistão, os vistos foram aprovados, então começamos a corrida para ir para o Paquistão. Levantamos a igreja em oração, a igreja começou a orar, levantamos os recursos, compramos as passagens, e nós não sabíamos ainda o que nós iríamos fazer com clareza. Agora já tínhamos um contato para conversar lá. E então, numa reunião de homens, orando, ali cheguei mais cedo para orar, porque eu estava humanamente assustado, porque o que eu iria fazer lá? Meu Deus, eu vou sozinho, mas o Senhor vai me cobrir, o Senhor vai me guardar. E eu em oração, chega um português, que tem 40 anos, e eu já discipulo ele há 7 anos. E ele começou a servir o nosso ministério quando eu ainda era líder de jovens, porque Deus falou para ele que existia algo que a gente carregava que ele precisava aprender. E hoje em dia nós cuidamos dele, da família dele, discipulamos ele. E esse português chegou no culto e falou assim, pastor Rogério, vou tentar falar com o sotaque dele, né? Pastor Rogério. E eu, sim, vou contigo. Eu, o quê? Ele falou assim, vou pegar minhas férias e vou com o senhor nessa viagem. Eu falei, Nuno, não faz isso não. Nuno, eu não garanto nem minha vida, como é que eu garanto a sua? Nuno, você tem 4 filhos. Toma cuidado, não. Desde que o Senhor partilhou sobre o Paquistão, começou a queimar no meu coração. E eu vou com o Senhor nessa missão. Eu estou contigo. Ai, Jesus, obrigado. Né? Obrigado e com medo ao mesmo tempo. Deu tudo certo, né? Nós voltamos. E só para contar, nós estávamos voltando do Paquistão, na escada rolante da Hungria. Eu virei para ele e falei, Nuno, quem que é mais doido, Nuno? Eu que ouvi uma voz. Você que acreditou. Ou a igreja que mandou a gente. É todo mundo. E nós chegamos, irmãos, e começamos a saber o que iria acontecer no Paquistão. Quando esse pastor paquistanês falou assim, vocês vêm, nós moramos nas vilas, um pouco mais seguro, e nós inauguramos um trabalho. Eu falei, qual o trabalho? É o trabalho de libertação de famílias escravas. Eu falei, como assim? Ele começou a me explicar. O Paquistão é um país, é uma república islâmica. Não é um país governado por um governo comum, mas um governo islâmico. A bandeira do Paquistão, a maior parte é verde, uma pequena parte, assim, uma faixa é branca. Significa os muçulmanos como maioria e os restantes como minoria. Lá é como se fosse uma fatia de pizza dividida por 70 pessoas. Ninguém consegue comer. A pobreza lá é muito grande. Então os próprios paquistaneses passam dificuldade financeira lá. E se você for cristão, acabou sua vida. Porque lá, quando você se converte, você tem a oportunidade de colocar no seu documento o nome Messi no final. Meu nome é Rogério da Silva Marques Júnior. Se eu fosse um cristão convertido lá, meu nome seria Rogério da Silva Marques Júnior Messi. E Messi significa Messias. Então lá, quando você se converte, você tem que colocar o nome de Jesus no seu nome. Para quê? Para que todo mundo saiba que você é um cristão. E o que acontece? Você não tem mais oportunidade de trabalho. Como é que você come sem trabalhar? Você não tem mais oportunidade de emprego, nada. O único trabalho que você pode trabalhar lá é com limpeza ou ser escravizado. Lá, todo funcionário de limpeza, você pode dar paz do Senhor que é crente. E eu fiz o teste. É claro, né? Voltando, que eu não ia arriscar minha vida na ida. Na volta, eu estava no aeroporto lá do Paquistão já pra gente voltar. Eu falei, vou fazer um teste. Estava indo no banheiro, o funcionário de limpeza limpando. Eu falei, olá, Deus te abençoe, eu sou um pastor, vim visitar o seu país. Ele, você é um pastor? Ele era cristão. Porque lá, Paquistão significa terra dos puros. E nós somos considerados impuros lá. Então, nós como impuros, só podemos fazer trabalhos impuros. Lá eles obrigam cristãos a entrar em fossas, sem equipamento, fazer limpezas na rua. Recentemente morreu um homem que foi retirado da sua casa numa noite, porque ele não queria no outro dia entrar numa fossa. Ele foi retirado à força e no outro dia foi obrigado a entrar naquela fossa, sem equipamento, sem nada para desentupir a fossa. Ele morreu por causa das bactérias e os gases. Ele foi morto porque ele era um cristão.
Ele era obrigado. Fora, literalmente, morte. Eles matam mesmo. Na nossa equipe no Paquistão tem um jovem chamado David e ele tem uma marca de uma facada no pescoço. Ele tomou uma facada no pescoço, adivinha por quê? Não é porque ele estava pregando o evangelho na rua, porque lá você nem pode. Ele estava vendendo sorvete. E o muçulmano descobriu que ele era cristão e falou assim: você é cristão e está vendendo sorvete, você é um impuro. Você não pode tocar na nossa comida, você vai deixar a gente impuro também. E deu uma facada no pescoço daquele jovem. Adivinha o que aconteceu com esse muçulmano? Nada. O jovem quase morreu. Ele é um testemunho. Ele anda na rua e tem a marca no pescoço da faca, a cicatriz que foi feita ali, pertinho da veia. Mais um pouquinho ele tinha ido para a glória. E então nós recebemos essa missão. E lá no Paquistão existem mais ou menos 4,5 milhões de famílias cristãs escravizadas. Então nós recebemos a missão. Eu queria que passasse a primeira imagem, que é do coração ali. Amém, irmãos? Deixa eu sair daqui da frente. Esse aqui é a missão, chama Ahavá. O nosso logo embaixo é a taça, em cima é o pão. É o amor de Jesus por nós. Ahavá significa amor em hebraico. A palavra, quando Jesus falava de amor, ele falava Ahavá, significa dar sem esperar nada em troca. Esse é o amor de Jesus, o amor que se entregou sem esperar nada em troca. E como é que nós fizemos essas libertações? As primeiras libertações foi uma família generosa da nossa igreja lá em Portugal, que eles são empresários no ramo de construção civil. Eles sentiram no coração, ele falou assim: pastor, é o seguinte, foi muito forte para mim o que você vai fazer e eu quero libertar uma família. Nós queremos doar tanto, só que para doar esse valor, eu preciso que me libere uma obra que há muito tempo, há anos está pendente para liberar. Eu falei: faz um voto com o Senhor. Se você liberar essa obra, você vai libertar essa família. Irmãos, uma semana depois a obra estava na mão dele. E ele doou esse recurso, e através do recurso que ele sozinho ofertou, nós libertamos 2 famílias. Só que nós agora começamos a rodar o Portugal e o Brasil também levantando recursos. Deus nos trouxe uma estratégia. Esse livro aqui, eu escrevi esse livro. Esse livro se chama Terra dos Puros, Casa dos Impuros, a perseguição esquecida aos cristãos no Paquistão. Esse livro aqui conta isso que eu estou contando para vocês e muitos outros testemunhos de milagres e maravilhas que nós vivemos ali no Paquistão. E nós estamos agora vendendo esse livro. Irmãos, eu não sou um vendedor de livros, tá bem? Eu não vivo dos livros. Graças a Deus, pelo coração generoso e pela nossa missão, Deus me abençoou e atualmente em Portugal eu sou dono de 2 empresas. As minhas empresas são financiadoras dessa missão. Então, nós não vivemos desse recurso aqui. Nós estamos vendendo exclusivamente para o projeto. Nós vamos voltar no Paquistão em outubro e nós estamos orando para que a gente possa libertar 10 famílias nessa viagem. Irmãos, eu vou partilhar mais coisas, é muito forte, vocês vão acompanhar o que a gente faz. Então esse livro, a gente deixou ali atrás, esse livro exposto, ali com o QR Code, caso você queira contribuir nessa missão. Esse livro custa R$60, mas é o valor mínimo. Caso Deus toque no seu coração e queira ofertar mais, você está à vontade, porque não é sobre o valor, é sobre a família que você vai ajudar a libertar no Paquistão. E ali também atrás vai ter um QR Code. Nesse QR Code você vai poder entrar no grupo do Paquistão. O que é esse grupo? Nesse grupo tem um grupo de intercessão, um grupo de ajuda. Por quê? Nós precisamos da sua oração. Você pode contribuir financeiramente, você pode divulgar para outras igrejas. Enquanto a gente estiver aqui no Brasil, a gente vai ficar aqui até agosto para que a gente possa levar esse trabalho de libertação de famílias escravas. E você também, principalmente orando. Eu tive uma experiência no Paquistão, no nosso último dia em Lahore, quando nós íamos ministrar uma igreja. Eu fechei os olhos só para descansar antes da ministração. Quando eu na visão, eu colocava as minhas mãos para trás e muitas mãos colocavam as mãos sobre as minhas mãos. E quando eu colocava nas pessoas, elas eram cheias do Espírito Santo. E o Espírito Santo falava para mim: essas mãos são os intercessores que estão com você nessa viagem. Então, por favor, não se esqueça mais da gente. Por favor, nos coloquem em suas orações. Nós precisamos que vocês orem, porque a missão principal não é nem tanto a libertação de famílias, é para que eles conheçam a Jesus no Paquistão. Eu queria que você passasse, por favor, eu não sei se tem como colocar o volume, naqueles vídeos, as fotos lá da fábrica de tijolos. Nós temos, irmãos, olha isso. Essas são as fábricas de tijolos. Eles precisam fazer 1000 tijolos para receber $50. Lá trabalha-se desde que você é criança. Lá você não tem opção de trabalhar. Então, e como eles chegam nesse ponto da escravidão?
Quantos aqui são pai? Levanta a mão, tem filhos aqui. Se o seu filho tivesse fome, você pediria comida por ele? Olha, irmãos. Olha, esse é o trabalho. O dia todo, com um sol pior que o sol de Goiânia. Eu descobri que era possível, achei que nunca aconteceria, que existia um sol mais forte. Eles trabalham nisso o dia todo. Eles demoram às vezes 1 mês para fazer 1000 tijolos, nessa mesma posição. E lá, irmãos, eles não têm o que comer. Então eles vão atrás dos senhores, que são os muçulmanos ricos, e pedem dinheiro para comer. Irmãos, tem muita gente que entra na escravidão, sabe por quê? Porque o filho ficou doente. Você já viu aquelas pessoas que estão passando dificuldade financeira e falam, eu tô tão pobre, tô tão apertado que nem doente eu posso ficar? Que eu não tenho dinheiro nem para comprar remédio? Lá é a realidade deles, eles vivem nessa realidade todos os dias. Então se o filho está doente, eu preciso que o meu filho viva, eu vou pedir dinheiro para comprar remédio. Só que como é que eu vou pagar? Sendo que eu não posso trabalhar, sendo que eu sou um cristão e ninguém vai me contratar porque eu sou cristão. Qual é o único trabalho que eu posso trabalhar? Nas fábricas de tijolos. Porque não é um trabalho voluntário. Já que está devendo, esses senhores são donos dessas fábricas. Então já que está devendo, você vai trabalhar na minha fábrica. E a cada 1000 tijolos eu te pago $50. Só que eu preciso comer enquanto eu trabalho. Então todas as semanas eu te dou uma cesta básica. São 2 sacolinhas para você comer, você e sua família. Mas essa cesta básica eu te cobro também. Mas você precisa dormir. E para você dormir eu te coloco na minha casa. Mas para dormir também eu te cobro. Então é uma dívida impagável. Ela só aumenta no passar dos anos. Irmãos, a única forma deles serem libertos é se tiver uma intervenção externa. Se alguém vier e libertar essas famílias. Eles nunca conseguiriam se libertar pelo trabalho que eles fizeram. Só se tivesse uma intervenção externa. Essa história parece comigo com a sua. Nós tínhamos uma dívida impagável com Jesus. Era impossível eu e você acessarmos o céu. Só que de repente alguém que não tinha nada a ver com isso, não tinha culpa, não tinha responsabilidade, decidiu descer do céu, se entregar no meu e no seu lugar e pagar um preço que eu e você nunca poderia pagar. O nome dele é Jesus. Esse mesmo homem que eles estão sendo escravizados pelo nome dele. Irmãos, eles são felizes por conhecer Jesus. Eles são felizes porque Jesus os libertou mesmo no meio da escravidão. Quando nós chegamos lá, é possível colocar só esse vídeo aqui? Esse aqui, com som, por favor? Eu quero que vocês vejam esse vídeo aqui. Foi a primeira família que nós libertamos lá. Não. Lá, se você anda e tem mão, você trabalha. Começou tendo coordenação motor. Se pudesse colocar, aumentar o volume. Colocar do começo esse vídeo. Hoje nós vamos libertar uma família. É o pai, a mãe, 6 filhas e 1 menino. Hoje é o dia de vitória deles. Nós viemos aqui na presença de Deus e nós vamos libertá-los para a glória do nome de Jesus. Uma redenção completa. A todos que nos ajudaram a chegar até aqui. Essa família vale muito mais do que esse que está na minha mão. Isso aqui é só papel. Jesus pagou um preço pela vida deles. E por sua causa nós estamos aqui. Por isso, muito obrigado. Que Deus te abençoe. Que o nome do Senhor seja pregado e que se cumpra. Que Jesus veio para libertar os cativos e anunciar as boas notícias em nome de Jesus. Eles são livres. Glória a Deus. Você pode aplaudir ao Senhor? Obrigado, Jesus. Irmãos, naquele dia, eu não sei se aquele homem ali, naquela semana ele foi um bom crente. Eu não sei se naquela semana aquele homem não brigou com a esposa. Eu não sei se ele viu pornografia. Eu não sei se ele amaldiçoou alguém, se ele xingou. Eu não faço ideia. Eu só sei que naquele dia, alguém atravessou o país com recursos financeiros, correndo risco de vida e pagou a libertação dele. Não é porque ele mereceu, é porque Deus escolheu ele.
assim como Deus escolheu eu e você. O Senhor não está com as tábuas da lei apontando na sua direção. Ele está com os braços estendidos numa cruz dizendo que te ama. E nós temos a oportunidade, nós que somos livres, nós que recebemos esse Jesus, esse amor, de ajudar e contribuir também. Quando nós chegamos ali era meio-dia, tanto que depois nós saímos e fomos almoçar na casa desse irmão já livre. Então como é que funciona? A gente liberta eles, depois nós deixamos um recurso, nós alugamos uma casa durante uns 3 meses, deixamos alimentos e deixamos um recurso financeiro para que eles não voltem mais para a escravidão. Já que eles não conseguem trabalho, a gente compra normalmente uma rickshaw. Rickshaw é o famoso tuk-tuk, aquelas motinhas que tem como levar a gente atrás, porque com aquilo ele consegue levar, por exemplo, prestar serviço para um agricultor, pegar suas batatas e levar para o centro da cidade para vender, ele consegue transportar pessoas, e as famílias que a gente libertou, nenhuma voltou para a escravidão. Todos eles, com as suas fontes de renda, estão trabalhando hoje, trazendo dignidade para as suas famílias. Irmãos, isso custa mais ou menos $6.000. Então, quando a gente fala de 10 famílias, a gente está falando de $60.000 que Deus tem. E que eu creio que a igreja de Cristo vai se levantar para fazer isso. Então, quando nós fomos lá, nós pedimos ao Senhor essa oportunidade. Mas, irmãos, todos os dias lá foi ruim. Irmãos, todos os dias lá foi angustiante. Quando cheguei lá, me deu um aperto no coração, porque é um conjunto, o clima é muito ruim, é muito quente, muito abafado, é pobreza extrema, a poluição lá é muito grande, a cidade de Lahore é a segunda cidade mais poluída do mundo. As pessoas elas estão desesperadas, precisando de salvação. Então, quando nós fomos libertar essa família, irmãos, por que a gente vai voltar lá também? Enquanto a gente libertava essa família, tinha um casal, uma família lá atrás, celebrando a libertação, mas ele apontava e falava assim, ó, me liberta também. A gente precisa voltar lá. E foi angustiante, irmão, meu coração ela se apertava todos os dias, porque eles também te sugavam lá. Irmãos, eu nunca orei por tanta gente na minha vida, num curto período de tempo, porque milagres começaram a acontecer ali na vila. Eu lembro que no primeiro dia que a gente chegou lá, vocês lembram do meu sonho, das mulheres chegando, me rodeando? No primeiro dia que a gente chegou lá, nós dormimos, quando a gente acordou, a pastora bateu na porta do nosso quarto, falou assim, pastor, essas mulheres precisam de oração. Era uma fila de mulheres, com o véu na cabeça, elas me circularam e aconteceu exatamente conforme o sonho que Deus tinha me dado 5 anos atrás. Elas começaram a ser cheias do Espírito Santo. Só que a gente saía dali e falava, pastor, já nessa casa ali agora tem gente precisando, pastor, agora vamos ali. E a gente começou a rodar. Irmãos, eu tinha que visitar 4 vilas, eu não consegui completar a primeira, de tanta necessidade. E eu nunca tinha visto isso, a armadilha de oração. Já ouviu falar disso, pastor? Pastor, vamos jantar na casa do irmão que quer te receber para jantar. Aí eu, vamos encher a barriga, né? Cheguei lá para jantar, alegria. Eu, gente, obrigado pelo jantar, eu estou cansado, preciso ir embora. Ele, não, pastor, eu só vi barulho. Uma fila de gente começou a entrar na casa. Agora você vai orar. Eu, meu Deus, era uma armadilha, me ligaram pela barriga. Me pegaram e ela falou, horas durante a noite ali, para a gente poder orar. E os milagres começaram a chegar no ouvido de todas as pessoas na vila. E de repente, no nosso penúltimo dia ali na vila, durante a manhã a gente acorda novamente muito cedo e tinha uma mulher nos esperando na porta do quarto junto com a pastora. E a pastora falou assim, pastor, nós podemos entrar no quarto? Eu achei estranho, porque só 2 mulheres não é comum lá, eles são muito respeitosos. Irmãos, eu tomei uma chamada de atenção porque arrumei minha cama, você acredita? Porque a pastora, eles honram muito, né, a gente que carrega a presença de Deus. Então eles abriram a porta lá, eu arrumei o meu quarto, ela falou assim, por que você arrumou a cama? E eu, educação? Aí ela, eu tô aqui pra quê então? Aí eu, nossa, desculpa pastora, eu não sabia. Aí no outro dia o Nuno tinha esquecido, né, ele arrumou a cama. Quando ela abriu a porta eu falei assim, Nuno não arrumou mais a cama. A gente vai ter problema aqui. Só que aí, de repente, aquela mulher estava na porta e ela falou, posso entrar? Eu falei, pode. Eu falei, mas por que você entrar? Por que a gente não ora aí fora? É porque ela é muçulmana. E eu falei, mas como assim? A muçulmana está aqui? Ela sim, o pessoal da vila tem um pouco de receio dela estar perto, porque aquela vila já tinha tido uma tentativa de ataque por um grupo de muçulmanos extremistas, porque nos muçulmanos você tem os xiitas e os sunitas. Os xiitas são os extremistas, os sunitas é o pessoal paz e amor, que fala, não, a gente não mata ninguém, a gente só é amor. Aí tem os sunitas que matam mesmo. E olha que legal, o Paquistão é o país com mais muçulmanos xiitas do mundo. Então
Estamos num lugar super legal, né? Para estar lá pregando o evangelho. E aí ela entrou ali, ela falou assim, olha, então ela não pode estar aqui fora, porque os muçulmanos não podem ver ela, e nem os cristãos gostam que ela esteja aqui perto da gente. Então a gente tem que entrar. Eu falei, tudo bem. Quando nós chegamos lá, eu falei, por que ela está aqui? Não, ela quer oração. Eu falei, ela quer oração? Sim, sim. Aí ela abriu assim, a garganta, assim, tinha uma marca roxa, todo o pescoço dela, pegando parte aqui do peitoral. E ela falou assim, olha, tem 2 anos que eu tenho essa alergia. Ela nunca melhorou, e nós não sabemos o que é, e os remédios não funcionam. Eu quero oração, porque eu ouvi falar que existem 2 homens de Deus na vila que estão curando os enfermos. Porque nós tivemos muitos milagres. Você vai ver o livro depois, você vai ler com atenção, você vai ler todos os milagres que a gente viveu ler. E então eu falei assim, olha, eu posso até orar, só que é em nome de Jesus, o Salvador, o Messias. Ela quer oração mesmo assim? E aí ela respondeu assim, não me interessa quem vai orar, não interessa em nome de quem eu vou ser curada. O que eu sei é que existem 2 homens de Deus na vila e eu posso ser curada. Eu falei, meu Deus, a sua fé me constrangeu agora. Então nós começamos a orar. E naquele momento a gente estava aproveitando a nossa visita para treinar também um grupo de pastores paquistaneses de lá. Então tudo que a gente orar, a gente convidava os pastores, pedia opinião, o que você acha, olha, isso aqui vai acontecer, porque é assim, assim. E naquele momento que a gente estava orando, eu perguntei para a pastora, o que o Espírito Santo falou para você enquanto nós orávamos? E na simplicidade dela, ela falou assim, olha, eu senti que um espírito de uma cobra picou ela e por isso que ela está assim. Eu falei assim, tudo bem, não está totalmente longe da Bíblia. A Bíblia diz que a mulher seria inimiga da serpente, ela pisaria a cabeça, a serpente morderia o calcanhar. Então vamos orar em cima da visão que Deus te deu. Eu abaixei, coloquei as mãos no tornozelo daquela mulher. E eu falei assim, em nome de Jesus, espírito de serpente, saia agora. Irmãos, instantaneamente um lagarto desse tamanho saiu pela parede. Naquele momento, quando ela fez assim, já estava quase 100% curado o pescoço dela. Nós íamos embora no outro dia e ela, sem anunciar para ninguém, ela entrou no meio da multidão de cristãos pedindo para ir embora, falou assim, eu preciso vir aqui testemunhar o que me aconteceu. Quando ela abriu o pescoço, a mancha já tinha quase desaparecido. 1 semana depois, eu tenho aqui no meu celular o vídeo dela testemunhando, eu fui 100% curada pelo nome de Jesus. Não é só sobre libertação de pessoas, apenas no âmbito social, mas também é uma libertação espiritual. Irmãos, eu expulsei demônios em português lá, pastor, você acredita? Os demônios respeitam o nome de Jesus até em português. Quando os demônios se manifestavam, eu não ia expulsar em inglês nem em urdu. Eu falava, sai em nome de Jesus, e os demônios saíam em nome de Jesus. O nome de Jesus, ele é conhecido em todos os idiomas. O nome de Jesus, ele é poderoso no Paquistão, mas também é poderoso aqui em Goiânia. Esse testemunho não é só para você contribuir ou para que você faça parte dessa missão, é para que você acredite que existe um Deus poderoso que faz sinais e maravilhas. Você não pode sair daqui igual. Se você foi cheio do Espírito Santo, é necessário ser uma testemunha. Todos os dias, enquanto eu estava lá, eu estava angustiado. E nos últimos dias eu decidi questionar o Senhor. Eu falei, Deus, está tão ruim ficar aqui. Todo dia eu quero ir embora. Porque todo dia eu tenho medo de morrer. Porque todo dia eu tenho medo de acontecer alguma coisa. Todo dia eles me sugam, todos os dias eu não sei o que fazer. Irmãos, é muito desconfortável viver todos os dias no desconforto. Muito mesmo. Porque lá era basicamente, ou Deus é real ou não é. Não tem como ser um cristão visitante de igreja no Paquistão. Lá a gente estava numa dependência tão profunda que era assim, Deus, ou o Senhor faz, ou eu não sei o que vai acontecer. Todas as manhãs eu dobrava meu joelho e falava, Senhor Jesus, se o Senhor não manifestar nada aqui, que desperdício que é esse? Eu vim para cá para perder a minha vida, eu vim para cá para viver o quê? Eu preciso que o Senhor faça algo todos os dias, Pai. Eu dependo de Ti hoje. Para milagres, irmãos, uma coisa é você depender, sabe, esporadicamente às vezes. Que você construiu uma vida tão confortável, que às vezes você precisa de Deus de vez em quando. Não é isso que Deus quer de você. Eu acho que todo cristão precisava fazer um voo comigo para o Paquistão lá. Porque a gente vive uma vida às vezes que não precisa mais de fé. É tão triste você acordar de manhã e não ter que exercer sua fé para nada. Porque seu trabalho é estável, sua família está boa. Está tudo certo. Quando Deus te colocar nesse lugar, irmãos, presta atenção. Porque esse lugar é um lugar muito perigoso. Um lugar de conforto. Você pode facilmente sair dele.
E nem é porque Deus te odeia, é porque Ele te ama tanto que Ele prefere te machucar do que te perder. Um lugar de conforto, eu não preciso mais de Deus. E agora, eu faço a minha vida, de vez em quando eu faço minha oração esporádica, Deus, obrigado, abençoe meu dia. Se você não precisa de um milagre na sua vida, tem alguém do seu lado precisando. Existe um povo aí fora, dentro da própria igreja, se perdendo. A gente às vezes gasta muito tempo e perde tempo reevangelizando os evangélicos, que esqueceram que é amar Jesus. Aí está dando trabalho. Porque aí o número de gente que tem aí fora que odeia Jesus porque um falso testemunho de alguém que era crente machucou é grande demais. E a gente está tendo 2 trabalhos: evangelizar o que não sabe e curar o que foi ferido. Irmão, você não pode viver o evangelho de qualquer jeito. Hoje é domingo de manhã, tem culto à noite, o que você está fazendo aqui? Você está aqui porque você ama Jesus. Mas o amor que Jesus, que flui de você, precisa transbordar. Não dá mais para cumprir uma agenda, não dá mais para vir de manhã porque sim. É momento de você se tornar uma testemunha, ser cheio do Espírito Santo. Você carrega a autoridade do nome de Jesus para libertar. Não tem gente só tendo que ser liberta lá não, aqui também. Irmão, você deve ouvir o pastor Lucinho falando que para ele família é igual a China e Coreia, é campo missionário agora. Dentro da sua casa tem parentes que precisam ouvir o evangelho. Você não pode se acostumar. Você não pode falar, minha vida está bem, está tudo bem. Porque você vai prestar conta das pessoas que Deus colocou no seu caminho para você falar do amor dele. E você não precisa ser corajoso, porque eu estava cheio de medo. Você vai lendo o livro. Você não precisa ser o homem dos milagres, porque eu não sabia o que ia acontecer. Deixa eu fazer uma pergunta, você ama Jesus? É só disso que você precisa, porque Ele te ama, e te ama profundamente. Ele se entregou por você na cruz do Calvário, sem pensar no que você ia fazer hoje, mas Ele também se entregou pelo seu vizinho, Ele também se entregou pelo seu colega de trabalho, Ele também se entregou pelo seu marido, pela sua esposa, pelos seus filhos. Ele também se entregou e Ele conta com você. Ele não precisa de você, mas Ele conta com você. E nesses últimos dias, enquanto eu estava lá, o Senhor me respondeu da minha angústia. Eu falei, Deus, irmãos, é tão bom quando você é confrontado pelo Evangelho, quando Deus te fala. Por isso que provérbio diz que a exortação torna o sábio mais sábio, mas a exortação torna o tolo mais tolo. Então você escolhe se você é tolo ou sábio. E naqueles momentos que eu estava angustiado, depois de um tempo Deus me respondeu. Eu falei, Deus, que angústia é essa? Deus, eu não queria nem estar aqui. Aí Ele falou para mim assim, mas eu queria estar. Você carrega a minha presença, e aonde eu quero estar, você estará também. Você já reclamou do seu trabalho essa semana? Falando, Deus, eu não queria estar aqui, mas Deus manda te dizer, eu queria estar. Já reclamou da sua família hoje? Do seu casamento? Deus, eu não queria. Aí Deus fala, mas eu queria. E porque você me conhece, eu sou um só com você. O Espírito Santo habita dentro de você. Quando a palavra de Deus diz que eu vou deixar outro consolador, essa palavra outro na tradução original significa da mesma natureza. Jesus não habitava dentro de você, mas Ele deixou o outro, o mesmo Espírito, o mesmo Jesus, só que agora em Espírito. E agora Ele não caminha mais do seu lado, Ele caminha sobre você, em você e através de você. O mesmo Jesus, Ele quer estar em lugares que você não quer estar. Você quer também? Talvez você não queira estar lá, você não queira estar. Mas chega um nível em que eu passei um período muito complicado, meu pastoreio em Portugal, que eu queria parar de pastorear. Estava doendo muito, algumas coisas estavam acontecendo. Eu falei assim, Deus, eu não quero mais. Eu tirei 30 dias, deixei lá a igreja e falei, Deus, eu vou buscar o Senhor, para saber se o Senhor quer que eu fique aqui. Porque para mim é muito fácil, cargo é cargo. Eu tenho um encargo de pastorear, não é um cargo pastoral. E num dos meus dias de joelho lá, angustiado, falei, Deus, eu não quero mais, tá doendo. E o Espírito Santo me levou a Pedro. Quando Jesus, de frente para a fogueira, encontra Pedro e fala assim, Pedro, tu me amas? E Pedro fala, o Senhor sabe que eu te amo. Ele pergunta mais uma vez, Pedro, tu me amas? O Senhor sabe que eu te amo. Pedro, tu me amas? Ele fala, sim, Deus, tu sabes que eu te amo. Apacenta as minhas ovelhas. Assim, Pedro, quando você era menino, você fazia o que queria. Você ia para onde queria. Mas chegará um tempo
onde irão atar as suas mãos, e você vai para onde você não quer ir. Você será levado para onde você não quer ir. Lá no Paquistão eu entendi que esse é o maior nível de maturidade espiritual, é quando você faz o que não quer. É onde você está, onde você não queria estar, mas Deus queria, e por causa dele você está. Eu quero te convidar hoje a entrar neste lugar do amor profundo por Jesus. Você já está aqui. É o momento de você começar a viver com verdade tudo aquilo que a Bíblia está escrito. Seja uma testemunha. Amém? Glória a Deus. Irmãos, os livros estão ali no fundo. Se você quiser fazer parte também nos grupos do WhatsApp, entra ali com a gente, te manda informações para você estar orando junto com a gente, abraçando essa missão. Também contribua ali para que a gente possa libertar mais famílias. Eu agradeço, pastor, pela oportunidade, e que Deus os abençoe em nome de Jesus. Obrigado, pastor.